Existe algo profundamente perturbador em ver duas pessoas que construíram algo juntas se tornarem adversárias. Não inimigos declarados, não rivais que sempre foram. Duas pessoas que um dia estavam do mesmo lado, que dividiram os primeiros anos difíceis, as primeiras conquistas, os momentos em que ainda não havia nada garantido, e que agora trocam acusações públicas sobre quem deve o que a quem. Isso acontece com sócios, acontece com amigos de infância, acontece com pessoas que construíram projetos, empresas, famílias, comunidades. Acontece com uma regularidade que deveria nos fazer perguntar algo mais profundo do que simplesmente quem tem razão. Nos últimos dias, o Brasil acompanhou mais um capítulo de uma história que, no fundo, é muito mais antiga do que qualquer podcast. Dois homens que construíram juntos algo grande, uma crise que forçou uma saída, um acordo que cada um lembra de forma diferente. E agora, anos depois, acusações públicas, contratos revelados, versões que não se encaixam. Não vou dizer quem tem razão. Não é isso que importa aqui. O que importa é o que esse caso, como tantos outros que acontecem longe das câmeras, entre pessoas comuns, em sociedades que nunca chegaram à televisão, revela sobre algo que a filosofia tenta compreender há mais de 2000 anos. O que o dinheiro faz com uma amizade? E por que o sucesso, que deveria ser a recompensa de quem construiu algo junto, tão frequentemente se torna o momento em que tudo desmorona? Aristóteles foi um dos primeiros a perceber que a palavra amizade esconde realidades completamente diferentes. Na Ética a Nicômaco, ele dividiu o que chamamos de amizade em 3 categorias. Não como julgamento moral. Não há uma categoria boa e 2 ruins. São apenas 3 formas distintas de vínculo, com naturezas diferentes e, portanto, com fragilidades diferentes. A primeira é a amizade de utilidade. 2 pessoas se aproximam porque cada uma oferece à outra algo que precisa. Um contato, uma habilidade, um recurso, uma oportunidade. O vínculo é real enquanto essa troca existe. Quando ela cessa, quando um dos lados não tem mais o que oferecer, ou quando encontra alguém que oferece mais, a amizade naturalmente se desfaz. Aristóteles não via isso como traição. Via como a natureza desse tipo de vínculo se revelando. A segunda é a amizade de prazer. 2 pessoas se aproximam porque gostam de estar juntas, porque a companhia é agradável, porque há afinidade, porque compartilham interesses, humor, uma forma de ver o mundo. Esse vínculo também é real, mas ele depende de um estado. Quando os interesses mudam, quando a vida leva as pessoas para direções diferentes, quando o prazer da companhia se desgasta, esse tipo de amizade também se desfaz. A terceira é o que Aristóteles chamava de amizade perfeita. E aqui ele era preciso. Ela é rara, não porque as pessoas sejam ruins, mas porque ela exige algo que a maioria dos vínculos nunca alcança. Ela não se baseia no que o outro oferece, nem no prazer de estar com ele. Ela se baseia no reconhecimento genuíno do caráter do outro, em querer o bem do outro pelo outro, não pelo que ele representa para você. Essa forma de amizade, dizia Aristóteles, resiste ao tempo, às circunstâncias e ao dinheiro. As outras 2 não foram feitas para isso. A maioria das parcerias começa como amizade de utilidade sem que ninguém saiba disso. Não porque haja desonestidade, mas porque no início, quando ainda não há nada construído, quando o projeto é pequeno e os riscos são compartilhados igualmente, a distinção entre os tipos de amizade não aparece. Quando 2 pessoas estão no começo de algo, existe uma igualdade natural de condição. Os 2 precisam um do outro da mesma forma. Os 2 têm a perder na mesma proporção. Os 2 investem o que têm.
tempo, energia e identidade, em algo que ainda não tem valor de mercado. Nesse momento, o vínculo parece sólido, parece baseado em algo genuíno, e talvez seja. O problema é que o sucesso muda a equação. Quando o projeto cresce, quando o dinheiro entra, quando a visibilidade aumenta, as posições dentro da parceria começam a se diferenciar. Um se torna mais público, o outro mais operacional. Um representa a marca, o outro administra a empresa. Um tem mais a perder em termos de reputação, o outro em termos financeiros. E é nesse momento que a natureza do vínculo se revela. Se era uma amizade de utilidade, se o que cada um oferecia ao outro era o principal fundamento da relação, então o conflito de interesses que o sucesso cria vai eventualmente colocar os dois em lados opostos. Não necessariamente por maldade, mas porque cada um começa a defender o que construiu, o que investiu, o que acredita que é justo. E justo, descobrem, significa coisas diferentes para cada um. Existe uma tendência natural ao de dizer que o dinheiro corrompe as amizades. Mas isso não é completamente preciso. O dinheiro não cria o problema. Ele revela o que já estava lá. Ele ilumina com uma clareza que o cotidiano compartilhado nunca oferece a verdadeira natureza do vínculo. Ele força uma pergunta que os dois lados talvez nunca tivessem feito explicitamente. O que cada um realmente espera do outro? Sêneca, filósofo romano que viveu entre os extremos da riqueza e da ruína, escreveu que a prosperidade revela os vícios que a adversidade escondeu. Não porque a prosperidade crie vícios, mas porque na adversidade, quando todos precisam de todos, não há espaço para os interesses individuais dominarem. A sobrevivência do projeto é maior do que qualquer ambição pessoal. Quando o projeto sobrevive e prospera, essa hierarquia muda. O que estava subordinado à sobrevivência coletiva agora emerge. O reconhecimento que cada um sente que merece. A compensação que cada um acredita ser justa pelo que investiu. A narrativa que cada um carrega sobre quem foi mais responsável pelo sucesso. E essas narrativas, construídas em silêncio ao longo dos anos, raramente são idênticas. Cada pessoa superestima a sua própria contribuição. Não por desonestidade, por um viés cognitivo fundamental que a psicologia chama de viés de autoatribuição. A mente humana atribui os sucessos a si mesma e as falhas às circunstâncias ou aos outros. Dois parceiros que carregam esse mesmo viés, olhando para a mesma história compartilhada, vão inevitavelmente enxergar versões diferentes do que aconteceu. E quando há dinheiro no meio, essas versões diferentes têm consequências reais. Aqui chegamos ao ponto mais difícil. Porque existe uma forma de traição que não tem a aparência de traição. Não é a traição óbvia, a facada nas costas, a mentira deliberada, o abandono no momento de crise. Essa é fácil de identificar e de nomear. A forma mais comum de traição em parcerias é mais sutil. Ela acontece quando cada um começa a tomar decisões que fazem sentido do ponto de vista individual, que são até justificáveis, até razoáveis, mas que vão gradualmente corroendo o que havia sido construído em conjunto. Uma decisão que favorece a empresa, mas não o sócio. Um acordo que resolve uma crise imediata, mas cria uma injustiça de longo prazo. Uma interpretação do contrato que é tecnicamente defensável, mas que contradiz o espírito do que foi combinado. Nenhum desses momentos parece uma traição quando acontece. Cada um pode ser justificado, cada um tem uma lógica interna, mas acumulados ao longo do tempo, eles produzem um resultado que tem exatamente o sabor da traição para quem está do lado de fora. Montaigne, que escreveu sobre a amizade com uma profundidade
que poucas pessoas alcançaram. Dizia que a amizade verdadeira é indivisível, que não existe amizade pela metade, amizade com condições, amizade que negocia seus próprios termos. E que quando a amizade começa a ter contratos, começa a ter cláusulas, começa a ter advogados, talvez ela já tenha deixado de ser amizade antes mesmo de qualquer papel ser assinado. O caso que está em debate agora não é exceção, é a regra. Acontece com sócios de pequenos negócios que nunca chegaram aos holofotes, com duplas de músicos que gravaram juntos os primeiros álbuns, com amigos que montaram uma empresa na garagem e um dia se viram em lados opostos de uma mesa de negociação, com irmãos que herdaram juntos e descobriram que a herança tinha um preço invisível. A escala muda, a estrutura é sempre a mesma, e a razão pela qual é sempre a mesma foi identificada por Aristóteles com uma precisão que 2000 anos de história não tornaram menos verdadeira. A maioria das parcerias começa com uma mistura de amizade de utilidade e amizade de prazer. E nenhuma das duas foi construída para suportar o peso do sucesso real. Não porque as pessoas sejam fracas, mas porque esses tipos de vínculo têm uma fragilidade estrutural que o sucesso inevitavelmente expõe. A amizade de utilidade resiste enquanto a utilidade persiste. A amizade de prazer resiste enquanto o prazer persiste. E quando o sucesso transforma o projeto em algo maior do que as duas pessoas, quando ele cria estruturas, obrigações, marcas, contratos, identidades públicas, a utilidade e o prazer originais que uniam os dois se tornam pequenos demais para sustentar o que foi construído em cima deles. Existe uma tentação, ao acompanhar casos como esse, de tomar partido, de decidir quem é o herói e quem é o vilão, de projetar na história alheia os padrões que já conhecemos, o amigo leal e o traidor, o ingênuo e o oportunista. Essa tentação revela algo sobre nós, revela que precisamos que as histórias sobre traição sejam simples, que haja um culpado claro, que o erro tenha um endereço, porque a alternativa, a possibilidade de que duas pessoas de boa fé, com histórias completamente diferentes sobre os mesmos eventos, possam produzir um conflito genuíno sem que nenhuma das duas seja fundamentalmente desonesta, é mais difícil de habitar. Ela nos obriga a reconhecer que a maioria dos conflitos humanos não tem um vilão. Tem dois seres humanos com memórias diferentes, com perspectivas diferentes, com necessidades que em algum momento deixaram de ser compatíveis, e com vínculos que não foram construídos para suportar esse nível de divergência. Isso não absolver ninguém de responsabilidade por ações específicas, mas é uma forma mais honesta de olhar para o que acontece quando amizades e dinheiro se encontram. Aristóteles dizia que a amizade perfeita é rara, não porque as pessoas sejam ruins. É rara porque ela exige algo que a maioria dos seres humanos nunca desenvolveu completamente: a capacidade de querer o bem do outro de forma genuína, sem que esse desejo seja condicionado pelo que o outro representa para você. Isso é difícil em qualquer contexto. Em uma parceria de sucesso, onde há dinheiro, reputação, identidade e anos de investimento em jogo, é quase impossível sem uma consciência deliberada de que essa é a única forma de vínculo que vai resistir ao que o sucesso faz. Talvez a pergunta mais importante não seja o que aconteceu entre essas duas pessoas específicas. Seja o que acontece com as suas próprias parcerias quando o sucesso chegar. Quais dos seus vínculos são de utilidade, reais, válidos, mas dependentes de uma troca que pode mudar? Quais são de prazer, genuínos, mas construídos sobre condições que o tempo vai alterar?
E existe alguém na sua vida com quem o vínculo é do tipo que Aristóteles chamava de perfeito, onde o que importa não é o que o outro oferece, mas quem o outro é. Essa distinção não resolve conflitos, não impede que parcerias se desfaçam, mas ela muda a clareza com que você entra em vínculos e o que você espera que eles resistam. Você que chegou até aqui já sabe que as histórias mais importantes raramente são sobre as pessoas famosas que as protagonizam. São sobre o que elas revelam de universal. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve no canal. E se conhece alguém que está passando por um conflito em uma parceria ou amizade, manda esse vídeo. Às vezes, entender a estrutura do que está acontecendo já muda a forma de lidar com isso.